A última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a volta de Cristo. Nós falamos a respeito do retorno de Cristo. Agora nós vamos falar a respeito dos sinais da volta de Cristo. Os sinais da volta de Cristo. Eu fiz uma sequência aqui você tem aí do lado, alguns 4 versículos, que na verdade nós temos mais de 300 citações no Novo Testamento a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda dele. Eu citei esses 4 aí, são os 4 textos bem fortes a respeito da segunda vinda de Cristo, né? E na verdade são menções do próprio Jesus, né? Primeiro texto, esse texto aí de João 14:3, que diz: quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Amado, esses textos aqui são os textos ditos pelo próprio Jesus a respeito da sua vinda. São citações, e como eu disse, só o próprio Jesus fez mais de 300 citações a respeito da segunda vinda. Esses 4 textos aqui são os que eu achei mais importantes, né? Olha só aí a respeito, outra citação que está em Apocalipse 3:3. Apocalipse 3:3, venho sem demora. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te. E se não virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre ti, a que hora sobre ti virei. Jesus falando da sua vinda repentina. Outra citação de Jesus, como ele cita a respeito de que ele virá como sinal, né, no céu, o Filho do Homem, e que está aí, obrigado, Sardinha. Em Mateus 24:30, que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder. Outra citação que Jesus fala a respeito da sua vinda, está lá em 2 Pedro 3:10, que diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, a qual os céus passarão com grande estrondo. É um texto que inclusive eu li na minha última aula. E os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3:10, falando a respeito da vinda. Textos do Novo Testamento ditos por Jesus, e esse último texto aí falando, quem menciona ele é o apóstolo Pedro. Nós vamos trabalhar, queridos, eu queria estimular você que está online a vir presencialmente, os irmãos que estão aqui presentes. Hoje nós vamos começar essa série de estudos a respeito dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na última aula. Agora nós vamos falar dos sinais da vinda. Deu um probleminha lá, não está passando não. Não sei se depois vocês dão uma olhada lá, que eu estou tentando passar aqui e não está passando. Agora nós vamos falar dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na última aula. Agora nós vamos falar dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar o primeiro sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esses sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Jesus nos alertou que ninguém pode marcar a data do seu retorno, nós já falamos sobre isso, mas ele nos deu sinais que apontam, né, os sinais que antecedem a sua volta. A pergunta é: quais são esses sinais? E é isso que eu quero, pelo menos, tentar
ensinar para os irmãos, né? Eu fiz um bloco aí de quatro pontos. Na verdade, se a gente for contar, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sinais. Mas eu dividi esses 12 sinais em 4 estudos. O primeiro sinal que nós vamos estudar hoje é sobre o engano religioso. O engano religioso, o engano dos falsos mestres e dos falsos cristos, né? Segundo sinal da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, seria guerras e rumores de guerras, terremotos e pandemias. O terceiro sinal do retorno de Cristo seria aumento da ciência, aumento da iniquidade e esfriamento do amor. E o quarto grupo, né, não seria o quarto sinal. Primeiro grupo, engano religioso. Segundo grupo, guerras, rumores de guerras, terremotos e pandemia. Terceiro grupo, aumento da ciência, aumento da iniquidade, esfriamento do amor. E o quarto grupo de sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seria a perseguição religiosa, a apostasia da igreja, o aparecimento do homem da iniquidade e os sinais nos céus. Queridos, eu faço questão de repetir isso. Quando a Bíblia fala dos sinais da volta de Cristo, a Bíblia diz que esses sinais, eles são eles seriam como as dores de parto de uma mulher. Quando uma mulher vai dar luz a filho, ela tem as suas contrações até chegar o nascimento. A Bíblia chama que os sinais da vinda de Cristo são essas contrações, semelhante a essa contração antes de chegar o terrível dia, né? Se você está com Bíblia aí, ou aqui presente, ou na sua casa, abra comigo ali, em Mateus 13, de 1 a 37. Eu não coloquei na projeção aí do lado da TV, aqui do lado, porque a letrinha sai muito pequena. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, a você que está presente aí, se você está com Bíblia, abra a sua Bíblia aí, em Mateus 13, nós vamos ter uma longa leitura, de 1 a 37. Eu estou voltando mais aqui o pessoal da câmera, né? Mas você que está em casa aí, abra a sua Bíblia. Desculpe, não é Mateus, perdão. Mateus, quando fala da volta de Jesus, é em Mateus 24. É Marcos 13. Marcos 13. Marcos 13, de 1 a 37. Os irmãos me acompanham a minha leitura aí. E saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Na verdade, os discípulos estão querendo impressionar Jesus com o templo, né? Verso 2: E respondeu Jesus: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: Dize-nos, quando será essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Verso 5: E Jesus respondeu, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Verso 6: Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 7: E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, haverá fomes e tribulações. Então, essas coisas são os princípios das dores. É isso que a gente falou. Os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é comparado com o princípio das dores. Essa mulher que vai dar a luz, mas ela tem as contrações. Todos esses sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo, Jesus chama isso de princípio das dores. Verso 9:
Mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Quando, pois, vos conduzir e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de falar, dizer, nem premediteis, mas vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo. Verso 2, o irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao seu filho, levantar-se-ão filhos contra pais e os farão morrer. Verso 13, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Verso 14, ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiver sobre o telhado, não desças para casa, nem entrem, nem tentem lançar coisa alguma, tomar coisa alguma na sua casa. Verso 16, e os que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Verso 17, ai das grávidas, das que estiverem naqueles dias, olhai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Verso 20, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Verso 21, então, se alguém disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não creais. Verso 22, porque se levantarão falsos cristos. Olha Jesus repetindo de novo a questão do primeiro sinal da sua vinda, que antecedem a sua vinda, o sinal do princípio das dores, porque se levantarão falsos cristos, falsos mestres, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os eleitos. Verso 23, mas vos vede, eis que de antemão vos tenho dito, ora, aqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, as forças que estão nos céus serão abaladas. Verso 26, então verão vir o Filho do Homem nas alturas, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Nós vamos ficar aí até o verso 27, na verdade o conteúdo do que Jesus falou, que nós estamos lendo, para quem chegou, nós estamos lendo, ou para quem acessou agora a internet, nós estamos lendo Marcos 13, de 1 a 37, na verdade nós lemos até o 27 apenas, até o 27. Queridos, como eu disse para vocês, deixa eu voltar aí, nós vamos falar desses quatro blocos que falam a respeito dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro bloco que a gente vai falar é sobre o engano religioso. Na próxima aula nós vamos falar de guerras, rumores de guerras, terremotos e pandemias. Depois nós vamos falar um terceiro bloco de sinais, que é o aumento da ciência, o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor, e o último bloco dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Sardinha colocou lá, ótimo. Nós vamos falar a respeito da perseguição religiosa, da apostasia, do aparecimento do homem da iniquidade, que é o falso profeta, o anticristo, todo aquele quarteto demoníaco lá, e os sinais nos céus. Hoje, amado, nós vamos falar a respeito, e na verdade é interessante,
Quando Jesus, olha o homem de Deus aí, todo mundo chegando aí, bênção de Deus. Quando Jesus vai falar a respeito dos sinais que antecedem a sua vinda, curiosamente, na verdade, a gente vai usar outros textos bíblicos que falam do sermão escatológico de Jesus, mas é interessante que quando Jesus vai falar a respeito dos sinais que antecedem a sua segunda vinda, o primeiro ponto que ele trata é justamente o engano religioso. É curioso isso. Por que o primeiro bloco que Jesus menciona como sinais da sua vinda, da sua segunda vinda, antes da segunda vinda, a primeira característica seria o engano religioso. E eu queria enfatizar esse texto aí no versículo 15 que diz: olhai que ninguém vos engane. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Poderia passar para mim lá? Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E depois Jesus volta a mencionar, volta a mencionar em Marcos 13, aí ele volta a falar em Marcos 13, 22, nesse mesmo bloco aí do que ele fala da escatologia, porque se levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos, se for possível, até os escolhidos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Como é que surge os enganos no meio da igreja? Primeiramente, por falta de conhecimento bíblico, né? Conhecer realmente o que o texto está dizendo. O que realmente o escritor quis dizer, inspirado pelo Espírito Santo do texto. Mas o que é um engano? Os enganos apocalípticos, os enganos escatológicos, as seitas apocalípticas que surgem no decorrer da igreja. Existe algo que todo estudioso da escatologia, todo estudioso, nunca esqueça isso. Existe algo que todo estudioso da escatologia precisa entender, que o Apocalipse ele não foi escrito para um grupo particular. Os textos escatológicos não foram escritos para a igreja, para a denominação sal da terra. Nós, como igreja, eu dei uma aula sobre isso, nós nos organizamos, no decorrer da história, Jesus nunca pensou na igreja sal da terra. Jesus nunca pensou na igreja presbiteriana, ele pensou no povo dele. Nós, como seres humanos, precisamos nos organizar. Imagine se não existisse a família Leite, né? A sua família é a família Leite. A pessoa, se não existisse a família Mendes, a família Siqueira. Então, a gente se relaciona a partir das nossas famílias. Cada um tem os Oliveira. A igreja tem a sua forma de se organizar. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é só uma. Qual que é o problema do engano escatológico? É quando alguém pega um texto escatológico e acha que aquele texto é só para aquele grupo. Foi aí que surgiu os testemunhos de Jeová, foi aí que surgiu os mórmons, foi aí que surgiu essas seitas, porque o Apocalipse, ele foi escrito, como eu já disse, para toda a igreja em todas as eras. O livro de Apocalipse, ele foi escrito para a igreja do Senhor Jesus Cristo em todas as eras. E se eu começo a pegar uma outra parte do livro do Apocalipse, e dizer que esse texto foi escrito para um grupo, para nós, um grupo fechado, eu já comecei a caminhar em direção a heresias escatológicas. É justamente aí que nascem as seitas apocalipse
dizer que uma passagem bíblica foi endereçada a eles, né? Na verdade, como Jesus menciona a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres, eu queria assim, então, eu fui fazer quando eu fui elaborar esse estudo, eu comecei a descobrir que existem vários tipos de falsos mestres, vários tipos de falsos profetas, né? Eu queria ler esse texto aí muito bom, esse texto aí de 2 Timóteo 4:3, que o apóstolo Paulo alerta Timóteo falando o seguinte: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso aqui é o que Jesus Cristo já mencionou como sinal da segunda vinda. Porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, as suas próprias paixões, e desviarão os ouvidos da verdade. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. E aí, amado, eu fiz uma lista de, como é que foi? Eu esqueci de numerar aí, passa para mim aí. Eu fiz uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de falsos mestres. 8 tipos de falsos profetas, de falsos mestres. 8 tipos de engano. Primeiro engano aí é o herege. O que é o herege, gente? O herege é uma pessoa que ensina descaradamente uma doutrina que é contra as Escrituras. Ele ensina descaradamente um ensino que não condiz com a fé cristã. 2 Pedro fala exatamente isso, de 2:1. E assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também, olha só, o Pedro separa o falso profeta do falso mestre. Ele fala: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. O cara sabe que está errado, ele sabe que é uma mentira. Amado, a palavra de Deus está dizendo que na igreja surgem pessoas que são os hereges. O herege, amado, ele sabe que aquilo é mentira, ele sabe que aquilo não bate com a palavra. Heresias, dissimuladamente, heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que o resgatou, trazendo para si repentina destruição. 2 Pedro 2:1. Amado, isso é o herege. O herege, amado, é aquele cara assim que ele não está nem aí com o texto bíblico. Ele simplesmente quer falar o que dá na cabeça dele, ele sabendo que aquilo está errado. Depois tem um charlatão. Olha só, outra característica do engano religioso. O que é o charlatão? Isso aí a gente já está bem conhecido, né? Se eu perguntar para você o que é um charlatão, o charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como meio de enriquecimento pessoal, não como meio de sustento pessoal. Tem uma diferença entre ser sustentado pela palavra, pela pregação do evangelho. O próprio apóstolo Paulo, Pedro, chega a dizer que aquele que trabalha, que ministra a palavra, seja digno de dobrados honorários. Que aquele que ministra a palavra, que ele coma do altar, que ele viva do altar. Aqui não, aqui é o cara que usa um enriquecimento pessoal, ele usa a fé cristã para se enriquecer pessoalmente, né? Paulo advertiu isso. Ele diz lá em 1 Timóteo 6, de 3 a 5, 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Se alguém ensina a sã doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é factuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras,
de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, alternações sem fim, brigas sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a vida cristã, que a piedade é fonte de lucro. Então tem esse outro grupo aí, que é o grupo dos charlatões. Depois tem o grupo do falso profeta. O falso profeta afirma ser dotado por Deus para trazer uma nova revelação que está além das Escrituras. Amado, o falso profeta, ele vai chegar ao ponto, eu já vi isso em livro, que a revelação de Deus não está limitada nas Escrituras, que Deus tem algo que vai além do que Paulo escreveu. Tem um cara que eu gosto muito dele, muito, já li livros dele bons, que é Rick Joyner. Alguém já viu falar de Rick Joyner? Muito bom. Já viu Rick Joyner? Mas o Rick Joyner, ele fala uma coisa num livro dele que é perigoso. Ele fala o seguinte, que a igreja precisa entender que ela não pode ficar muito limitada ao que o apóstolo Paulo escreveu. Que aquilo que o Paulo escreveu é verdade, é bíblico, está na Bíblia, mas Deus quer revelar mais coisas para nós nos últimos dias. Isso é perigoso. Amado, a gente não consegue praticar nem o que está na Bíblia, quanto mais a gente começa a inventar coisas. Amado, eu conheci um grupo aqui em Goiânia, que a Bíblia deles já estavam da altura desse púlpito aqui, ó. Porque eles têm apóstolos. E aí, o que os apóstolos escrevem tem a mesma veracidade das Escrituras. Aí cada carta tem apóstolo lá em Curitiba, tem apóstolo lá em Londrina, tem apóstolo deles aqui em Goiânia. Aí esses apóstolos escrevem epístolas, cartas. E essas cartas eles vão encadernando. E os caras mandam carta, agora no advento do e-mail, nem sei como é que eles estão trabalhando com essa Bíblia deles. Então, a última vez que eu vi a Bíblia, sem exagero, amado, eles não estavam conseguindo nem mais encadernar a Bíblia por tanto texto pseudos apostólicos que eles têm. Amado, por que a Bíblia, por que Deus conduziu a igreja a fechar o cânon sagrado? Um dia a igreja chegou à conclusão, a aula não é sobre isso, mas um dia a igreja entendeu que o grupo de livros que nós temos deveria ser fechado. Não sei se você sabe, o cânon sagrado ele foi aberto 3 vezes apenas. Para o livro de Apocalipse, para o livro de Cantares, para o livro foram 4. Para o livro de Apocalipse, para o livro de Cantares, para o livro de Hebreus. E qual foi outro livro? Cantares, Apocalipse, Hebreus. Não, foi só 3 mesmo. Cantares, Apocalipse, Hebreus. Quando a igreja se organizou nos seus concílios e chegou à conclusão, nós não podemos mais ter outros livros. Qual o critério que eles usou? Um dos critérios era a veracidade, se o texto foi escrito por Pedro, se aquele texto não era aquilo que a gente fala, um texto apócrifo, quer dizer, não tem autor. E se ele foi mencionado por Jesus Cristo. Então, se Jesus mencionou Daniel, então eles foram lá e colocaram o livro de Daniel no cânon sagrado. Se um apóstolo menciona o outro apóstolo, assim como Pedro escreveu, assim como Judas escreveu, então eles foram pesquisando e adicionando esses livros. Mas eles chegaram à conclusão que eles tinham que parar. Primeiro, querido, que tinha uma turma na época dos apóstolos, que eram os agnósticos. Até hoje tem agnóstico. Para quem não sabe o que é um agnóstico, é um entendimento de que Deus não pode ser conhecido. Deus é um Deus que criou a humanidade, criou o universo e deixou... Deus nunca pode ser conhecido, nunca pode ser percebido. Deus existe, mas ninguém nunca vai conhecê-lo. O agnóstico, ele acredita que existe uma força que não pode ser conhecida, percebida, não é uma pessoa. Então, os agnósticos, naquela época, começaram a fazer fake news. Eles pegavam e mandavam cartas para as igrejas, para a igreja de Éfeso, para a igreja em Roma, e assinavam como sendo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Então tinha muita carta apócrifa.
Tanto é que eu tenho na minha casa lá os livros não canônicos, né, os livros que não são confiáveis. Eu tenho carta, tem livro de Pedro, tem um livro de Maria, tem um livro de Judas, tem vários livros, só que esses livros, eles não são confiáveis, até porque tem muita heresia neles, eles não batem com aquilo que Paulo, Pedro e os apóstolos falavam. O falso profeta, ele é praticamente isso. O falso profeta, ele não está preocupado se aquilo que ele está falando bate com as Escrituras. Eu já vi algumas pessoas falar assim, não, gente, vou falar uma coisa para você, isso que a gente faz aqui não tem na Bíblia não, mas funciona. Não tem na Bíblia não, mas funciona. João 4:1 diz, amados, não deis créditos a qualquer profeta, antes provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Amado, um dos exemplos que nós temos aí, que foi Joseph Smith, né, o fundador dos Mormons, não sei se você sabe, o Joseph Smith, o fundador daquela religião, daquela seita Mormon. Por que a gente fala seita? Você sabia que budista não é seita, né? Você sabia que o budismo não é seita? O islamismo não é seita. Seita é aquilo que sai da verdade. É uma seita. Então, a partir do momento que alguém cria um grupo, que ele saiu de uma igreja cristã genuína. Então, se sai um grupo de uma igreja cristã genuína, eles são chamados de seita. O islamismo não saiu do cristianismo. O budismo não saiu do cristianismo, então não é chamado seita. Claro que é uma religião que a gente não pratica a nossa fé, nós não cremos em reencarnação, nós não cremos na fé dos islâmicos. Mas um cristão denomina-se seita aquilo que sai do meio cristão. Exemplo, como é que o católico praticante chama os protestantes? Seita. Seita. Um católico chama os protestantes de seita. Se você falar com um papa, ele vai chamar os protestantes de seita. Qualquer padre vai chamar os protestantes de seita. Porque na cabeça deles, a igreja verdadeira que começou a igreja católica, a gente saiu de dentro deles, automaticamente nós somos uma seita, né? Então, os Mormons, que é uma seita que saiu de dentro da igreja presbiteriana, era um pastor presbiteriano, os Mormons. Por quê? Porque ele recebeu uma revelação de um anjo chamado Moroni. Esse anjo Moroni deu uma outra Bíblia para ele. Eles creem nessa Bíblia, mas tem uma outra Bíblia, que é o livro dos Mormons. Escrito pelo falado, né? E o Joseph Smith ouviu esse anjo e escreveu uma outra Bíblia. E isso é um falso profeta. Isso é um falso profeta. Depois tem o abusador, né? O abusador usa da sua posição de liderança para tirar proveito das outras pessoas. Normalmente ele se aproveita, melhor dizendo, da sua liderança para ostentar o seu padrão de vida, a sua luxúria, o seu poder. 2 Pedro 2:2 diz o seguinte: tendo Pedro, 2 Pedro 2:2 diz o seguinte: muitos surgirão com suas práticas libertinas, por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Práticas libertinas, desejo da carne, vontade de ter poder, vontade de ter domínio, vontade de exercer luxúria para si mesmo. Eu tenho o direito de você me dar dinheiro para que eu tenha luxúria. Depois tem outro grupo de falsos, né, de falsos mestres, que é o bajulador. O bajulador, amado, ele é o falso mestre que não se importa com o que Deus quer, mas ele se importa com aquilo que os homens gostam de ouvir. Eu chamo isso aí, eu daria outro nome, né? Esse é o coach gospel, né? É a turma dos coach gospel, né? Ele quer agradar os homens, ele quer agradar todo mundo,
para arrebanhar pessoas para ele. 2 Timóteo 4, de 3 a 4 diz: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se reunirão para e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando as suas fábulas aos seus enganos, né? Essa turma que vai ouvir pregador, que vai ouvir gente só para sentir... Eu até falei isso, né, durante um tempo da nossa vida, acho que foi na última aula que eu falei. A gente pecava, final de semana você ficava mal, ia na igreja para chorar os pecados. Hoje não, hoje você peca, vai na igreja para se sentir amado por Deus. Você não tem tempo mais de sentir choro pelo seu pecado, né? Depois tem o último grupo aí, que é volta lá. Depois tem o especulador, né? Finalmente, o especulador é aquele obcecado por novidade, por originalidade ou especulação. Eu já fiz parte de grupo assim, ó. Eu já fiz parte de grupo assim. O especulador deixa de lado a maior parte da Bíblia e do peso que são as Escrituras, o texto bíblico, e ele fica obcecado por histórias. Eu já fiz parte de gente assim. Tipo assim, é o seguinte: quem já viu aquela expressão que o ser humano usa só 10% do seu cérebro? Isso é mentira. Sabia disso? Isso não é verdade. Isso é um ensino da nova era. São os esotéricos que ensinam isso. A gente pode dizer que por conta do pecado a gente ficou limitado, mas isso não é ciência. A ciência nunca disse isso. Não existe nenhuma comprovação científica falando que o homem usa só 10%. Você pode ir hoje em casa e pesquisar, você vai descobrir que essa explicação de que o homem usa só 10% do seu entendimento, isso é um ensino da nova era, de esoterismo. Isso não é ciência. Eu já vi gente pregar em cima disso. Então, o especulador é gente que fica pesquisando um monte de coisa no mundo e traz aquilo para a vida da igreja como sendo uma doutrina, como sendo uma verdade. E é interessante que o autor de Hebreus, ele fala o seguinte, que nos últimos dias, lá em Hebreus 13, diz que nos últimos dias surgirão estranhas doutrinas. Estranhas doutrinas, né? E aí, eu queria agora entrar a respeito das heresias sobre a volta de Jesus, né? As heresias da volta de Jesus. Amados, por mais que Jesus tenha dito que nem Ele mesmo sabe a sua vinda, os cristãos, na história da igreja, nós vamos trabalhar nesse último ponto aí sobre as heresias dos falsos mestres. Por mais que Jesus tenha dito que nem mesmo Ele sabe a sua vinda, na história da igreja não faltou crente marcando a data da vinda de Jesus Cristo. Marcos 13 diz o seguinte, nós lemos, né? Quando, porém, o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, porque não sabeis qual chegará a hora. Amado, é aquilo que a gente fala, a gente não sabe o dia, mas nós podemos ver os sinais. Mas marcar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu tive que parar de mencionar aqui a quantidade de gente que já marcou as datas que já marcaram a vinda de Jesus Cristo, porque, amado, não caberia numa aula de 2 horas, quanto mais no final do estudo. A primeira vez que se tem menção de que marcaram a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, foi um grupo que marcou no ano 500, logo depois que Jesus veio ao mundo, no ano 500, Hipólito de Roma, Sexto Júlio,
Irineu de Lyon, previram que Jesus retornaria no ano 500, com base nas dimensões das arcas de Noé. A turma pega coisas da Bíblia, exemplo, eu conheci um querido irmão, que ele marcou a vinda de Jesus a partir das medidas do Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão. Então eles começam a pegar coisas, então assim, vamos tomar por exemplo aqui, ó. A turma dos símbolos, de ficar interpretando símbolo, eles podem chegar à conclusão que esse copo aqui é o copo do anticristo. Esse copo aqui, ó. Sabe como é que eu chego à conclusão que esse copo é do anticristo? Porque se eu olho aqui nesse copo, eu vou chegando, ele tem uma circunferência, eu vou mexendo aqui, de repente aquela circunferência virou uma bola embaixo, com um risco em cima, formou um número 6. Aí eu dou mais uma mexidinha, e apareceu outro número, e depois... Os caras têm essa viagem, gente. Então eles começam a criar coisas, calcular números, para chegar às datas, né? Aqui, a primeira menção na história dito que marcaram a vinda do Senhor Jesus Cristo foi no ano 500, pelo Hipólito de Roma, pelo Sexto Júlio, Irineu de Lyon, que marcaram a vinda de Jesus a partir da Arca de Noé. Já em 6 de abril de 793, um beato lá, um monge espanhol, profetizou que a segunda vinda de Jesus Cristo e o fim do mundo para esse dia, né? Ele profetizou que essa data de 793 seria a data calculada errada, porque eles calcularam só a parte de cima da Arca de Noé e esqueceu de calcular a parte de baixo. Então, quando você soma as tábuas da parte de baixo da Arca de Noé, na verdade a data seria 6 de abril de 793. Jesus não veio. Depois marcaram outra data da vinda de Jesus Cristo. Marcaram outra data, deu um errinho aí? Depois marcaram outra data da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no ano 800, né? No ano 800, 6º julho, após a sua previsão para o ano, na verdade, essa data que deu lá do ano 500, né? E aí esse irmão aí, o 6º julho, corrigiu a data, que erraram em 1709, no ano 500, depois eles tentaram consertar em 793, não tem 1000, aí depois corrigiu de novo a data, calculando certo a Arca de Noé, que na verdade era no ano 800. Jesus deu o bolo, todo mundo não veio no ano 800. Depois teve uma outra data, em 806, por Gregório de Tours, o bispo francês, calculou que, na verdade, o fim seria no ano de 806. E aí deu errado de novo, né? Agora, deixa eu falar uma coisa. O maior índice de histeria coletiva, com a data que marcaram a respeito de Jesus Cristo, foi no ano 1000. O ano 2000 foi uma data... Todo mundo ficou tenso, lembra? Quem não ficou tenso... No ano 2000, Jesus ia voltar no mundo e acabar no ano 1000. Mas o ano 1000 foi pior, porque o Papa Silvério II marcou que Jesus viria no ano 1000. Como o mundo era dominado fortemente pelo catolicismo, né, esse Papa marcou a volta de Jesus no ano 1000. E durante os meses finais de 999, cristãos venderam suas casas. Praticamente 90% dos presos mantidos pelas cadeias foram soltos. Todo mundo começou a dar dinheiro para todo mundo. Amado, foi uma histeria no planeta Terra. O povo ficou doido. Milhares de pessoas começaram a ir para Jerusalém, porque ele falou que Jesus voltava para Jerusalém. Teve muitas invasões, inclusive, nunca fizeram um filme no ano 1000 falando dessa... Podia fazer um filme até interessante, né? Da histeria coletiva que teve no planeta Terra no ano 1000, quando esse Papa aí, o Silvestre II, marcou a vinda de Jesus Cristo. Aí já em 1300, aí está aproximando perto da gente aqui, né? Em 1346, diversos cristãos europeus
marcaram o fim do mundo por conta da peste negra que se alastrava na Europa. Aquela peste negra que matou mais de 400 milhões de europeus foi um sinal também da vinda de Jesus Cristo, né? Que é o que está acontecendo agora, todo mundo desesperado com a pandemia do coronavírus, como sendo Jesus está às portas, né? Agora, sabe o que eu descobri? Que Martim Lutero preveu também que Jesus viria em 1600. O próprio Martim Lutero, gente, o reformador, marcou a vinda de Jesus, né? John Wesley marcou também a vinda de Jesus. Ele previu que o milênio começaria naquele tempo, em 1836. Ele escreveu que o Apocalipse o texto de Apocalipse 12:14, que se refere na Bíblia, na verdade, é o ano de 1058 a 1833, quando Cristo voltaria. Desculpe, 1836 é a data que John Wesley, um homem de Deus, também marcou a vinda do Senhor Jesus Cristo. William Miller, né, afirmou que a segunda vinda aconteceria em 1843 a 1844. Não ocorreu. Mas em 1883, William Miller, mais os seus seguidores, os milleristas, ao virem uma grande chuva de meteoro, que na verdade ele marcou em 1844, Jesus não veio, os milleristas, mas eles vindo uma chuva de meteoro, eles se reuniram como sendo sinal que Deus iria dar outra data. Entre os milleristas havia uma moça chamada Ellen White, que diz que William Miller não estava equivocado com essa data, mas que Cristo veio, mas ele veio para o santuário terrestre de maneira invisível e está todos os dias praticando a investigação dos nossos pecados, surgindo a igreja adventista. A igreja adventista acredita que Jesus já veio. Os adventistas acreditam que Jesus veio para o tabernáculo, na verdade é um tabernáculo terrestre que eles falam lá, né? Em 1874, Charles Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, marcaram a vinda para esse ano de 1874, mas como não aconteceu, eles marcaram em 1878, depois marcaram em 1881, depois marcaram em 1910, depois marcaram em 1914, depois marcaram em 1918, depois marcaram em 1925, depois o Testemunho de Jeová marcaram em 1974, depois marcaram em 1984, Jesus deu bolo neles o tempo todo. Todos eles deu bolo, e quando todas essas datas falharam, os Testemunhos de Jeová interpretaram as profecias, né, de Charles Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, como sendo, na verdade, que Jesus veio sim, na primeira data dele, em 1874, mas de forma invisível. Jesus já está na terra, só que no corpo dos Testemunhos de Jeová. Todo Testemunho de Jeová acredita que Jesus veio e está ali. É uma interpretação extremamente equivocada, né? Em 1977, William Branham previu o arrebatamento da igreja em 1977, né? William Branham, para quem não conhece, é o fundador da Tabernáculo da Fé, a igreja que tem aí, tem aqui em Goiânia, tem um Tabernáculo da Fé. Em 1988, com o alinhamento dos planetas, amado, isso aqui, você pode conversar com o pastor Júlio, pega esses pastorzão bem coroa aí, você pergunta o que aconteceu em 1988. Esse tempo atrás eu fiquei sabendo que o próprio Augusto Nicodemos, o Hernando Dias Lopes falou. Falei, gente, eu confesso que em 1988, eu quase pensei que Jesus ia voltar. Eu via o próprio Nicodemos falando isso. Não sei se foi o Nicodemos, não, foi o Nicodemos, foi o Hernandes não, foi o Nicodemos. Ele falou, gente, eu lá no fundo eu tinha esperança que Jesus ia voltar. Porque em 1988 teve um alinhamento, amado, aconteceu isso mesmo. Todos os planetas da Via Láctea ficaram tudo alinhado um atrás do outro. E aí eles falaram, pegaram o texto lá, que vai se alinhar tudo, né? Porque na verdade foi um grande avivacionista, Harold Hinsert, ele é um evangelista americano, escritor, ele é, na verdade, um dos maiores pregadores do dispensacionalismo.
Ele escreveu uma série de livros, Apocalipse, e nessa série de livros ele profetizou que Jesus voltava em 1988. Já contemporâneo nosso, quem é mais conhecido como a pessoa que marcou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi Valnício Milhomes, que marcou a vida de Jesus em 2007, com base nos cálculos do número 7, no ano da restauração de Jerusalém, em 7 de julho de 1977. Em cima desse cálculo dispensacionalista, a Valnício Milhomes marcou a data de Jesus em 2007. E no ano 2000, os planetas mais uma vez entraram no alinhamento, produzindo um colapso no mundo todo mundo achou que Jesus ia voltar no ano 2000. E por fim, em 1912, com referência no calendário maia, azteca, o mundo entraria em um total colapso vindo o fim da humanidade. Todo mundo ficou com uma dorzinha na espinha aí, morrendo de medo do mundo acabar em 2012, A memória nossa já está bem fresca aí, Na verdade, Jesus Cristo está dando bolo em todo mundo. Tem uma data marcada aí para Jesus voltar em 2028, vai dar bolo de novo, entendeu? Jesus não vai voltar em 2028, pode ter certeza. Talvez ele volte amanhã, talvez ele volte depois da manhã, mas a data certa, porque a Bíblia fala, nesse dia ninguém vai saber, ninguém sabe. Quando todo mundo ficar aí desapercebido, ele voltará. Amado, por que é importante a gente falar dessas coisas? Porque Jesus, ele diz, amado, que a principal característica, e curioso, que nenhuma outro sinal dos últimos dias, da vinda dele, ele repete no texto que nós lemos de Marcos, ele repete de novo a respeito dos falsos mestres, dos falsos cristos, Não sei se você sabe, a gente tem aí no mundo, nós temos gente que segue aí alguns cristos perigosos, Tem gente que serve aí um cara lá eu acho que é num país, na Sibéria, tem um Jesus lá que milhares de pessoas seguem ele. Tem o reverendo Moon, que teve aqui no Brasil, e na década de 80 ele arrebanhou muita gente. Ele morreu recentemente, o filho dele é o sucessor dele. Ele veio no Brasil, fez convite para vários pastores, pagou até o caro. Vários pastores do Brasil foram nesse encontro aí, não sei aonde no Brasil, e como sendo um encontro cristão, para nós conhecermos mais de Cristo. Chegando lá, o reverendo Moon, depois de uns 3 dias de evento, ele se revela como sendo a encarnação de Cristo. E pasmem, mais de 150 pastores no Brasil passaram a seguir o reverendo Moon. Não sei como é que está hoje, Isso, nós temos aí, isso foi década de 80, com o reverendo Moon. Nós temos aí o Henri Cristo, que por mais que seja engraçado, tem gente que segue o Henri Cristo, Tem médicos, e seguem o Henri Cristo. Mas Jesus diz que muitos virão se dizendo eu sou Cristo. Sempre tem alguém falando que é Jesus encarnado, estando no nosso meio. Mas todas as vezes quando você vai ouvir essas pessoas, sempre é uma mistura de reencarnação, sempre é uma mistura de esoterismo, é uma mistura de doutrina. E, na verdade, são os falsos mestres. Particularmente, eu vou ser sincero para vocês, eu acho que a igreja evangélica, a igreja cristã genuína, eu acho que ela não tem tanto dificuldade de discernir um falso Cristo. Mas eu acho que a gente tem uma predisposição, assim, principalmente da nossa geração, de ser enganado por muitas falsas doutrinas. Gente que prega aquilo que a gente quer ouvir. Gente que arrebanham para si pessoas que estão sentindo coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que gostam. É importante a gente entender que faz parte dessa categoria dos sinais dos últimos dias, o falso engano, o engano religioso acontecendo aí no meio cristão. E a prova disso é a quantidade de pessoas hoje que estão seguindo doutrinas completamente fora das Escrituras. Hoje nós vivemos um tempo onde nós temos aí a igreja inclusiva,
que acreditam que o pecado da homossexualidade, se você quiser casar com outra mulher sendo mulher, não é pecado. Nós temos aí as igrejas que têm uma proposta aí eu já ouvi uma igreja, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eles são muito claros de dizer, aqui nós não falamos de pecado. A igreja, na verdade, é uma academia. Eles pegaram um salão como esse nosso aqui, colocaram vidros em volta, vários aparelhos de academia, e aí agora eles colocam, eu fiquei sabendo recentemente que eles fizeram, como é que chama aquele negócio de levantar pneu? CrossFit, e aí a igreja toda é uma academia, eles não aceitam falar de pecado lá, é só sobre saúde, vida, o culto, na verdade, a hora do louvor é só ginásio, coisa de academia e tal. As irmãs só usam roupa de academia, as diaconisas só usam, e é só isso, e é uma igreja que não se fala de pecado. Eu conheci quem foi, isso não é disse-me disse. Falei, Eurípides, lá eles falam, aqui só se fala de saúde e vida. Pecado não é mencionado, nós não queremos saber nada de vida de pecado, nós estamos aqui para falar só sobre saúde. As pessoas vão inventando esse tipo de igreja, né? Falta de conhecimento, falta de entendimento bíblico. Eu quis mencionar principalmente a respeito das falsas doutrinas, como surge uma heresia, e das datas, mas eu gostaria de mencionar, hoje nós vivemos um tempo onde você assiste muitas pregações de internet, tem muita mensagem, e tem mensagens como, por exemplo, a Bíblia não é a verdade, a Bíblia é apenas um livro que contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Você vai ouvir afirmações como, por exemplo, Jesus não cumpriu toda a missão, Jesus falhou na missão dele, ele deveria ter casado, ele deveria ter tido uma esposa, e nós, como homens casados, podemos ser melhor do que Jesus. Você vai ouvir, por exemplo, também que Jesus Jesus, se ele estivesse lá no Éden, ele pularia na frente do Adão e comeria o fruto no lugar dele para o Adão não pecar. Ou como, por exemplo, Moisés quebrou as tábuas, as leis lá, as tábuas dos 10 mandamentos, porque ele estava mostrando que os mandamentos são para ser quebrados. Os caras vão começar a falar um monte de porcaria na internet. Então hoje nós precisamos entender que Jesus alertou a igreja para nós termos cuidado com os falsos mestres. Você que está nos assistindo aqui online, estar preocupado com as heresias, saber filtrar aquilo que você está ouvindo, faz parte de algo que é alertado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Amém? Esse é o primeiro sinal que nós estudamos sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que são os falsos mestres e as heresias que surgirão nos últimos dias. Deus abençoe, a graça e a paz.